Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 8 de Informática para o concurso DPEM 2020. Nessa aula vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a questão de hoje que diz assim: atenção, quando duas ou mais tabelas são consultadas e carregadas ao mesmo tempo, o Power BI Desktop tenta localizar e criar relações em que a cardinalidade, a direção e as propriedades de relação são definidas automaticamente. O Power BI Desktop procura por nomes de colunas que possam ser correspondentes, o que indica uma potencial relação. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? Bem, um ponto importante aqui no enunciado é o termo, para a gente entender antes de buscar a prática, o que significa cardinalidade que apareceu, observa, tenta localizar e criar relações em que a cardinalidade, a direção e as propriedades da relação. Cardinalidade é o que determina o tipo de relacionamento que nós temos entre tabelas de bancos de dados. Então, esse relacionamento pode ser, por exemplo, 1 para 1, um elemento numa tabela corresponde numa relação a um único elemento na outra tabela. Existe o relacionamento 1 para muitos, onde um elemento em uma tabela corresponde a muitos elementos na outra tabela. Temos o relacionamento muitos para muitos, onde muitos elementos de uma tabela se relacionam com muitos elementos de outra tabela. Isso é cardinalidade, então é um tipo de relacionamento que a gente encontra em tabelas de bancos de dados. Mas para entender isso na prática, vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Primeira coisa, olha só. Eu vou mostrar para vocês duas planilhas do Excel primeiro, antes de entrar no Power BI. Percebe que eu tenho uma planilha chamada vendas.xlsx aqui, e essa planilha vendas tem data, vendedor, cliente, produto, quantidade, o valor unitário, total da venda, certo? Perfeito. E eu tenho uma outra planilha aqui do Excel, que eu vou abrir agora, chamada vendedores, que eu tenho o cadastro dos vendedores aqui da minha empresa. A Joana, o João, a Maria e o Pedro e os departamentos dele, informática, eletrônica, decoração, som e vídeo, a idade de cada um e o estado. Mas olha só que interessante, vamos pegar um exemplo bem prático. Nessa planilha vendedores, eu tenho o nome aqui dos vendedores e tenho o estado ao qual cada um pertence. Tenta imaginar isso, certo? E na outra planilha que eu tenho aqui, que é a planilha vendas, nessa aqui eu tenho os vendedores também, mas aí com a relação de como foi a venda deles, mas aqui não aparece qual é o estado que pertence cada vendedor. Então percebe que na planilha vendas tem o nome dos vendedores com o cadastro da sua venda, das vendas que eles fazem, mas ali não indica o estado. O estado de cada vendedor está lá naquela outra planilha que eu tenho aqui chamada vendedores. Pois bem, por que eu mostrei isso? Porque agora eu estou no meu Power BI. Acabei de entrar aqui no meu Power BI, o meu programa, o meu software da Microsoft para a inteligência dos negócios. Lembrando que BI significa Business Intelligence, inteligência dos negócios. Do qual eu posso aqui importar dados advindos de variados locais, de variadas fontes eu posso importar dados. Então sim, eu posso no meu Power BI agora importar dados de mais de uma planilha do Excel. Então eu queria importar dados agora daquela planilha vendas e da planilha vendedores para que o próprio Power BI possa me mostrar, por exemplo, quantas vendas acontecem por estado. E por que eu vou precisar das duas? Porque uma das planilhas tem os vendedores e os seus respectivos estados. E na outra planilha é que eu tenho as vendas que cada vendedor tem. E são planilhas separadas. Mas agora eu queria um relatório ou um gráfico que mostrasse as vendas por estado. E isso eu não tenho lá na planilha das vendas. Então eu tenho que juntar duas planilhas e eu gostaria de saber se o Power BI aqui consegue fazer isso automaticamente. Pegar dados de duas planilhas e entender o relacionamento entre elas,
tipo procurar os vendedores que estão cadastrados na planilha vendedores, procurar quais foram as vendas deles e associar isso por estado. Olha só como é possível e é bem simples fazer. Vou fazer passo a passo aqui. Primeira coisa, vamos clicar aqui para obter dados dessas duas planilhas. Como é planilha do Excel, eu sei que no Power BI eu posso obter dados de variadas planilhas ou de variadas fontes, como bancos de dados, arquivos de texto CSV, variadas fontes. Eu vou escolher aqui arquivo do Excel. Beleza, e agora eu vou localizar onde é que está o meu arquivo do Excel que eu quero importar, que é o arquivo vendas. Então, primeiro eu vou importar aqui o arquivo do Excel vendas com os dados das vendas. E vou pedir aqui, deixa eu só sair para não atrapalhar a imagem para vocês, ó. Vou colocar aqui para carregar. Perfeito, então agora ele está carregando a minha planilha que tem as vendas. Tá? Bom, apareceu aqui, vocês podem observar onde diz planilha 1, os campos das vendas, as colunas cliente, data, produto, quantidade, total, valor unitário e vendedor. Agora eu vou clicar novamente em obter dados, novamente vou escolher do Excel e agora eu vou escolher a minha outra planilha, a planilha vendedores, que tem o cadastro dos vendedores. Então estou carregando duas planilhas aqui no Power BI, duas planilhas. Vou marcar que eu quero a planilha 1 aí e vamos pedir para carregar. E agora, observa, ele está carregando. Vamos ver aqui, ó, carregou a segunda planilha. Então ele tem a planilha 1, aqui, ó, uma planilha 1, que é onde tem a parte dos clientes, data, produto, quantidade total, valor, vendedor, mas não tem estado. E nessa outra planilha aqui, que eu acabei de carregar, que é a planilha que tem os vendedores, aqui tem departamento, estado, idade e o vendedor, certo? Então, percebe que eu tenho de fato agora duas planilhas, duas tabelas carregadas aqui no meu Power BI, como eu mostrei para vocês, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar um gráfico aqui no meu dashboard que eu quero exibir as vendas por estado. E aí eu vou ter que pegar informações dessas duas tabelas que eu importei, porque olha só, as vendas, o total das vendas eu tenho aqui nessa primeira planilha, então vou marcar aqui total. E a segunda eu tenho aqui nesta outra planilha, que é o estado. Então vou marcar aqui a opção estado e aqui o total. E aí olha só que interessante, pessoal, ele já abriu, automaticamente ele entendeu que seria interessante mostrar isso na forma de um mapa. E me mostrou um mapa aqui, ó, do qual eu tenho já quais foram as vendas, por exemplo, ó, lá no Rio Grande do Sul, teve R$ 507.606 de venda. Aqui em Curitiba, ó, e olha os tamanho menor da bolinha, porque agora Paraná, 58.054. No estado de São Paulo, ali, ó, 79.446, no estado de Minas Gerais, 115.398. Então, olha que legal que ele já mostra até um mapa localizando, porque lá eu só tinha cadastrado na planilha do Excel dos vendedores, eu tinha cadastrado estado, só siglas, SP, RS, MG e Paraná. Ele automaticamente, sozinho, o Power BI entendeu que SP é São Paulo, RS Rio Grande do Sul, PR Paraná, MG Minas Gerais, e já mostrou em um mapa a relação das vendas que existem de cada estado, sendo que o cadastro do estado estava numa planilha e o cadastro do total das vendas estava em outras planilhas. E ainda poderia marcar mais um item, eu vou marcar o item vendedor, porque aí ele ainda me diz cada vendedor aqui, ó, no Rio Grande do Sul foi o vendedor João e o total das vendas foi X. Lá no Paraná, o total da vendedor foi o Pedro, o total das vendas foi tal. Ali no estado de São Paulo foi a Joana, o total das vendas foi tal, e em Minas Gerais foi a Maria e o total das vendas foi tal. Então isso é muito interessante, porque sim, nós podemos importar ou carregar dados de duas ou mais tabelas, duas ou mais fontes de dados, e se existir alguma relação desses dados, o próprio Power BI, por isso que a gente chama de inteligência dos negócios, Business Intelligence, porque ele tem a inteligência de comparar duas planilhas separadas e buscar dados relacionados, isso a gente chama de cardinalidade, e mostrar de forma gráfica ou em forma de gráficos variados, inclusive em mapa, como a gente acabou de ver aí na prática. Então é muito interessante mesmo essa ferramenta, provando que é uma ferramenta de fato de inteligência dos negócios. Por isso Power BI, Business Intelligence. Vamos lá para a resposta então.
Diz lá, quando duas ou mais tabelas são consultadas e carregadas ao mesmo tempo, o Power BI Desktop tenta localizar e criar relações em que a cardinalidade, que é o tipo da relação, a direção e as propriedades de relação são definidas automaticamente. Foi o que aconteceu, ele produziu até o gráfico mostrando o mapa automaticamente. Power BI Desktop procura por nomes de colunas que possam ser correspondentes e que indica uma potencial relação. Quer dizer, ele sozinho, por isso inteligência, conseguiu descobrir relações importantes e criar dados que me mostrem essa relação de forma mais efetiva. Então, certíssimo aqui e também muito interessante o que acabamos de ver dentro do Power BI. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!